Ah! Agora foi, hein, Deu galera? certo. Fala, Não é Edilson, boa brincadeira, tarde. não. Como é que Estamos você aqui, tá? né? Tudo bem? Tudo certo. E contigo? Que maravilha. Que maravilha, hein? Passei agora aqui um bocado aqui. O meu ao vivo do Instagram sumiu. Mas deu tudo certo. Entramos aí, estamos ao vivo. Que bom ver essa galera toda aí, cara. Ó, hoje a meta. Pergunta aí pro Pedro. Tu tá perto do Pedrão? Tá perto de alguém aí? Tô. Pedro, qual é a meta Tá? de hoje? A meta é botar 100, Pedro. A meta é botar É? quantos, Pedro? 400. Eita, Edilson. Vê que, que responsabilidade pra gente, né? Não, é verdade, é verdade. Mas eu tô brincando porque, na verdade, esse conteúdo de hoje é um conteúdo extremamente relevante, né, da gente falar. Na verdade, essa crise que está acontecendo, ela não tem sido só uma crise econômica, né, e de saúde. Ela está se transformando também numa crise social, no sentido de saúde mental, né? E aí é super importante essa colocação para a gente estar abrigando aqui recursos para estar trazendo não só para os nossos colaboradores, mas também para as pessoas que possam estar nos assistindo, também para os nossos clientes. Então, é uma informação que eu acho que a gente precisa realmente comunicar para que as pessoas possam se adaptar a esse momento, né? E conseguir suportar todo esse período aí que a gente estima que vai viver de problemas, que a gente possa passar por isso aí com poucos arranhões, né? Então, por isso que eu coloquei aqui para o pessoal, brinquei que tinha uma meta de colocar 100, 150, porque quanto mais pessoas absorverem esse conteúdo, mais pessoas tiverem acesso a ele, a gente pode estar ajudando mais vidas, né? Então, por isso que eu peço novamente que vocês apertem coração, compartilhem, né? E vai ser muito importante a gente ter a participação de todos vocês. E se quiserem já ir colocando dúvidas sobre isso, né? Crise ou oportunidade, né, Valéria? A gente vai falar muito sobre isso hoje. Crise ou Opa. oportunidade, né? Como a gente pode estar traçando um pouco desse entendimento, né, Valéria? Isso, tudo depende do contexto, né? Se a gente vai ver esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de incerteza, é um momento de solitude até, né? A gente acaba se guardando muito mais do que estava desse convívio social, para a gente entender que oportunidade a gente tem, e tem oportunidade na crise sim, para a gente se autoconhecer e para a gente estar driblando os problemas emocionais que possam surgir durante essa crise, né? E se fortalecer para que a gente sobreviva, como você falou, saudável, né? Então, quanto mais gente a gente tiver compartilhando e tiver atingindo através dessa live, será mais gente com menos probabilidade de desenvolver algum transtorno psicológico ou algum desespero, né? Por conta desse momento atual. Então, hoje a gente vai falar Exatamente. um pouquinho sobre o que é medo, sobre quais são essas incertezas, como é que a gente pode ativar, né, e sair dessa zona que a gente está de ficar parado, né, e aí a gente precisa se movimentar, então precisa, na verdade, somos um corpo fisiológico, né, a gente precisa colocar os nossos hormônios para trabalharem a nosso favor, e aí Edilson, que energiza total, vai nos ajudar É a isso aí. entender um pouquinho esse contexto, né? Show. E Para aí, quem não me galera, conhece, hã? vá, Isso se aí. apresente. Para quem não me conhece ainda, eu sou Edilson Júnior, eu sou pai de 3 filhas lindas e por isso eu tô no quarto rosa, tá, galera? Porque eu perdi meu escritório, então hoje, e como eu não tô nessa condição de ter mais um espaço, porque as mulheres tomaram todo o espaço na minha vida, estou aqui no meu quarto. Se vocês escutarem algumas risadas no fundo, eu falei com elas que era para elas ficarem quietas, mas vocês estão vendo, né? A gritaria deve estar fazendo alguma brincadeira lá fora. Mas é isso aí. Aqui a gente está fazendo um pouco dessas ações para poder sair um pouco dessa compressão, desse estresse estar junto, né? Eu tenho formação em coach também e sou sócio da BWA aqui do Rio de Janeiro e também da CF Contabilidade, tá? E o que a gente vai falar hoje, pessoal? A gente quer agregar de informações para vocês. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a questão de como a gente pode sair da inércia e para ação. Como a gente pode pegar essa coisa de não tem nada para fazer, mas eu construí isso em algumas ações positivas, tá? Isso é super importante para todos nós. A gente vai falar também sobre medo. Quem não está com medo hoje, né? Muita gente está com medo, está com receio, só que tem pessoas que potencializam o medo e tem outras pessoas que, obviamente, elas conseguem conter o medo e se fortalecer, conseguem controlar, né? Então,
Nós vamos traçar algumas técnicas, né? Até com a Valéria, uma excelente psicóloga, a gente vai traçar algumas técnicas para você controlar o seu medo e não deixar ele te controlar. Ele subir em cima de você e ser o seu dono, né? Isso não pode acontecer nesse momento. A gente vai falar sobre gatilhos de positividade também, para você poder ancorar isso em você e você fazer com que essa positividade se transforme em ações também. Vamos falar também sobre saúde, bem-estar. Tá, cara, tem como eu fazer exercício dentro da minha casa? Tem, cara, entendeu? Então, a gente vai falar para vocês coisas sobre isso, com você também, sobre saúde também. Como é que eu posso comer, me alimentar bem estando em casa, né? Toda hora eu belisco alguma coisa, não. Dá para se ajustar? Dá, a gente vai falar sobre isso também. E, cara, quantas histórias de superação não tem nesse mundão? Você tem que se guiar por essas histórias de superação. Porque é o que eu tenho dito para todo mundo, cara. Esse é só mais um dos obstáculos que a gente vai passar. Esse é só mais um dos obstáculos que a gente vai passar. E aí, cabe a você encarar ele como um obstáculo ou cabe a você ancorar ele como o maior fracasso da sua vida. Porque você pode estar contando essa história para você daqui a 5, 10 anos que a crise do Covid-19 acabou com a minha vida. Ou então você pode estar contando uma outra história, que a crise do Covid-19 fez você se transformar, se alavancar e ter os melhores resultados que você já pôde ter na sua vida, entende? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né, Valéria? Isso. É importante falar, né, Deus, que é um momento, como a gente já tem falado no início, né, o primeiro ponto sobre medo, que o medo é um sentimento, né, o medo ele acaba gerando vem uma sensação de algo que está por vir ou de algo real, né, no nosso caso é médio, né, a gente tá com esses dois medos, aquele medo do que há de vir, né, e o medo do que está acontecendo, né? Então, o medo, por ser uma sensação, a gente consegue trabalhar ele perfeitamente usando gatilhos, técnicas, para que a gente possa ter consciência e certeza do que é que eu estou sentindo medo nesse momento, né? O que me faz ter medo? E assim a gente começa a trabalhar o primeiro tópico, né? Da gente sair da inércia, né? A gente não pode ficar parado esperando que as coisas passem e a gente ficar lá simplesmente aguardando sem ter nenhuma ação, né? Somos donos da nossa própria vida, nosso corpo é feito de emoções e sentimentos e a gente tem sim como trabalhar eles nesse momento para que a gente possa sair dessa, né, mais fortalecida emocionalmente. Então, um dos pontos principais é entender o que é que te faz medo, o que é que te faz sentir medo, né? Falando da questão de saúde, economicamente falando, e a gente começar a fazer textinho mesmo, traçar, escrever, muito importante nesse momento, para que a gente possa gerar, né, os gatilhos aí que a Dilson vai dar as dicas para a gente conseguir ancorar melhor quais sentimentos eu quero, né? Então, o medo ele vai alterar totalmente os hormônios do humor, né, que regulam o nosso humor. Então, vai mexer com a nossa ocitocina, nossa adrenalina, por isso que é importante a atividade física, né? Da endorfina, porque na atividade a gente vai liberar endorfina. Importante a gente controlar o nosso estresse, porque ele vai aumentar o índice de cortisol e o cortisol alto vai dar problema no colesterol, vai baixar a imunidade. Isso tudo acaba prejudicando a gente, né, no corpo e na mente. Além de prejudicar na mente, acaba prejudicando o nosso corpo, né? Então, fala aí pra gente, Edilson, um pouquinho, né, de como é que a gente pode trabalhar com esses gatilhos, né? O que é que a gente pode fazer para a gente sair dessa mais fortalecido. Exato, Valéria, exato. Então, eu vou construir uma história com vocês, pessoal. Isso é super importante porque eu acho que as histórias fortalecem a gente, elas nos conectam, elas fazem a gente pensar um pouco mais. Mas antes de eu construir essa história juntos aqui com vocês, e por isso que eu conto com a participação de vocês, quero que vocês vão colocando se a história está fazendo sentido para vocês ou não, eu quero fazer uma pergunta para a gente compartilhar, né? Quem é responsável? Quero que vocês pensem aí. Quem até hoje foi responsável pelo local que você está hoje, pela situação que você se encontra hoje, pela forma como você vive hoje, pela família que você tem hoje? Quem é responsável por isso hoje? Pensa. Quero que vocês pensem aí, quem puder me respondendo, vai respondendo, tá? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Eu quero que vocês vão me responder. Mas por que eu estou dizendo isso, pessoal? O nosso cérebro, ele o tempo inteiro, ele está sabotando a gente. Ele está preparando. Você sabe, você já viu aquele desenho, né? Tem o ruim e tem o bom. Né? Tem o diabinho aqui, tem o anjinho. O nosso cérebro é assim, cara. Aquele desenho não é de mentira, você sabia? O nosso cérebro é assim. Então tem o lado do seu cérebro
que está te dando alguns comandos, e esse lado é muito forte, ele está te dando alguns comandos que podem te prejudicar, e tem um lado fraco, que está dentro de você, está no teu subconsciente, que pode te dar comandos mais positivos. E aí eu vou dar um exemplo para você. Nesse momento agora, o que está acontecendo com a gente nesse momento agora? Está acontecendo com a gente uma preocupação, um medo. O nosso corpo está consumido totalmente de imagens futuras, como a Valéria falou, de incerteza. E aí, nesse momento, quando você começa a receber essas informações, o que teu cérebro faz nesse momento? O teu cérebro ele fala assim, caramba, eu tenho que economizar a energia desse cara. Eu tenho que começar a economizar a energia desse cara. Aí ele começa a te mandar comando assim, o teu cérebro. Ó. E deve estar acontecendo isso contigo, tá? Ah, não faz atividade física hoje não, porque você não sabe, né, se de repente você vai ter que atender uma ligação, você vai ter que falar no telefone, você não sabe se daqui a pouco você vai suar e não vai ter como lavar sua roupa. E ele começa a te mandar comando. O seu cérebro te manda comando assim, sabe como? Ó, mesmo que sem você perceber, tá, pessoal? Mesmo que sem você perceber, o teu cérebro fala assim, vai lá e belisca um pouquinho, vai lá e come um pouquinho, porque eu preciso de mais energia para suportar esse período. E o teu cérebro está mandando uma série de comandos para você e fazendo com que você pense o seguinte, sabe o que o teu cérebro está fazendo contigo? Ele está fazendo assim, ó, você pensar que as coisas não são para você. Quer ver outra coisa, outra frase? O teu cérebro está te falando agora o seguinte, eu não sou capaz de ter felicidade. Meu cérebro está falando isso para você. Eu não tenho capacidade de pensar em nada diferente agora. Eu não consigo, fazer né? Estratégia, né? O teu cérebro está o tempo inteiro fazendo isso com você. E aí, cara, é onde eu digo que tem 3 tipos de pessoa no mundo. E você tem que escolher qual pessoa que você quer ser. Tem 3 tipos de pessoa. Mas olha só, esses 3 tipos de pessoa, cara, são 90% da população. E se você quiser ser diferente, você tem que sair disso. Você quer saber, ó? O primeiro tipo de pessoa, que é o que eu estou construindo com você agora para eu te explicar o porquê que você vai fazer um plano de ação. O primeiro tipo de pessoa, cara, é aquela pessoa que só estuda. Você já viu, Valério, um monte de pessoa que estuda pra caramba, é inteligente, e o cara não conseguiu evoluir, ele só reclama de tudo. Ele fala que o governo é ruim, ele fala que a empresa que ele trabalha é ruim, mas tu olha pro cara e fala assim, meu, que é isso? Esse cara é uma máquina de inteligência. O que eu pergunto pra esse cara sabe. Mas por quê? Esse cara só tem o conhecimento. E o segundo, cara, esse cara é o primeiro errado, é o primeiro que não vai ter prosperidade e sucesso, tá? Porque tudo é um conjunto, pessoal. Vocês vão ver no final, que eu vou dar a dica para vocês de montagem do plano de ação, vocês vão ver que tem 4 pilares na vida. E o profissional faz sentido sim. A prosperidade do profissional pode te ajudar a ter uma prosperidade familiar, pode te ajudar a ter uma prosperidade pessoal e pode te ajudar a ter uma prosperidade espiritual. Que é o que eu vou falar sobre isso tudo com vocês agora. Você tem que fortalecer esses 4 pilares nesse momento para você poder ter motivação e ter ação, tá? E aí, segunda pessoa, Valéria, que tem dificuldade, é a pessoa que só executa. Aquela pessoa que só executa, ela não pensa, ela não quer estudar, ela não quer se desenvolver, ela não quer treinar. E ela fala, sabe o que, Valéria? Ela não tem sorte. Ah, porque meu pai não teve dinheiro para pagar uma escola para mim. Ah, porque eu não fiz inglês, então eu não vou conseguir ser o presidente de uma empresa. E fica contando essa historinha pro cérebro dela o tempo inteiro também. Então essa pessoa não vai conseguir ter sucesso em todos os âmbitos. Por quê? Porque ela só executa. E tem a última também, que é a terceira. A última, essa não tem jeito. Os 2 primeiros dá para corrigir. A última não tem jeito. É a pessoa preguiçosa, cara. Você não pode ser preguiçoso, entendeu? A pessoa preguiçosa é aquela pessoa que deixa tudo para a última hora. É aquela pessoa que bota sempre uma desculpa para não fazer uma coisa. É aquela pessoa preguiçosa, é aquela pessoa que fala assim, ó, não, eu prefiro hoje ver o Netflix do que eu pensar em alguma estratégia para ajudar a minha empresa, entendeu? E aí, eu quero só concluir, Valéria, isso com você, é o seguinte, meu amigo, se você não mudar e não se adaptar para fugir desses 3 perfis ruins, você vai ter que ser o cara do CNPJ parrudo. Você sabe quem é o cara do CNPJ parrudo? Sabe quem é? São as 3 formas de você ter sucesso na vida, se não for dessa forma que eu te falei agora. A primeira forma é você nascer, meu amigo, dentro do CNPJ parrudo. E eu acho que se tu tá aqui assistindo essa live, tu não nasceu no CNPJ parrudo. Tu é um cara que tá querendo se modificar, tá querendo se transformar.
A segunda forma, meu amigo, essa é demais. É tu casar com alguém que tem um CNPJ parrudo. Já perdi. Essa daí eu perdi também. Essa chance eu perdi. Então, cara, eu perdi as duas chances que eu tinha de conseguir ter sucesso sem me adaptar. A última, cara, sabe qual é a última? A última forma, pessoal, sabe qual é? É você trabalhar. É você trabalhar. E trabalhar com conhecimento, treinamento, atitude e ação, execução. Se você juntar essas duas coisas, cara, você já é uma pessoa de sucesso. Você já vai ser uma pessoa diferente. Porque eu tô dizendo, 90% das pessoas do mundo não fazem isso. Tá bom? E aí a dica final, pra gente continuar, pessoal. A dica final. O que você tem que fazer hoje? Se você está hoje dentro da sua casa, trabalhando em home office, e você está com dificuldade de preencher todo o seu tempo, porque hoje é fato. Se a gente for imaginar uma empresa que é do varejo, ela está se transformando para uma venda online, ela tinha 10 pessoas, às vezes, vendendo ali, ela agora no online vai ter que ser uma, duas. As pessoas vão ter que se adaptar. E remetendo ao nosso negócio contábil, a gente sabe que tem alguns setores que estão inchados agora para responder cliente, que é o setor de RH e DP, e os outros, fiscal e contábil, estão parados. Né? Não tem nenhum cliente hoje querendo saber quanto vai pagar de imposto no mês que vem. Né? Ele sabe que isso ele vai postergar. Não tem nenhum cliente hoje querendo ver dado contábil de resultado. O cliente quer entender o futuro dele para ele poder ter caixa, que é o coração dele. Né? Então você pode estar nesse cenário. E o que eu digo para você, meu amigo? Se você está nesse cenário hoje, agora, o que você tem que fazer? Divida a sua vida em 4 áreas, como eu falei. Espiritual, familiar, pessoal e profissional, meu amigo. Divida essas 4 áreas e identifique como você está nessas 4 áreas. E trace objetivos, escreva objetivos para cada uma delas, tá? E dentro desses objetivos, escolha um. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O meu familiar, eu já há algum tempo tenho tratado. Como eu estou em casa, o que eu tenho feito em casa? Meu objetivo familiar que eu tracei. Eu vou tomar café com toda a minha família sentada à mesa, vou almoçar com toda a minha família sentada à mesa e vou jantar com toda a minha família sentada à mesa. Você entende? Por quê? Porque isso, sem celular, gera comunicação. E essa comunicação, se for positiva, se for brincadeira, se tiver coisas legais para vocês falarem, vão liberar uma série de hormônios para vocês, entendeu? Vão fazer com que vocês consigam ter pensamentos positivos e vocês pensem fora da caixa para ter ações diferenciadas, entendeu? O profissional, vou dar uma dica agora do profissional, porque qual é a pergunta que a maioria dos profissionais está fazendo hoje na sua cabeça? Ele está fazendo a seguinte pergunta: cara, tá bom, como é que eu faço para manter o meu emprego hoje, né? Como é que eu faço para manter meu emprego hoje? Cara, dica, pense em tudo que você pode fazer para resolver os principais problemas que você vivia na sua empresa. Então, eu tinha um problema na minha empresa que demorava muito lá quando eu apertava o botão para processar determinada informação. Pois é, tenta ligar agora para o TI, para quem estiver trabalhando, e tenta estudar isso. Ou então, por exemplo, sempre quando entrava um cliente novo, tinha um ponto de combustão, porque o pessoal não comunicava a todos os setores. Tenta desenhar um projeto para essa comunicação acontecer, entendeu? Então, você pode pensar profissionalmente a favor da sua empresa e você apresentar isso para os seus líderes. Por quê? Seu líder vai pensar assim: caraca, meu irmão, o cara está lá em casa, mas o cara está pensando o tempo inteiro em ajudar a empresa. O cara está pensando o tempo inteiro em fazer a empresa se desenvolver. Entende? Então, essa é a minha dica. Tente focar nessas 4 linhas para que você possa ter ações a tomar em todas as áreas. Não adianta agora também você só focar no profissional, ou você fazer agora do teu dia a dia uma férias, né? Umas férias antecipadas. Não adianta agora, cara, você largar o teu cliente de mão, largar a tua empresa de mão. Por quê? Fatalmente você está perdendo um dos pilares que é o profissional, tá bom? Então, essas são as primeiras dicas, Valéria, que eu queria dar sobre plano de ação. E plano de ação também, Valéria, como é que é o plano de ação, né? Sobre esses objetivos. Cara, escreve o objetivo e coloca uma meta para tu construir isso. Entendeu? Uma data. Então, o que eu coloquei? Os próximos 15 dias que eu vou estar em casa, na minha parte familiar. Os próximos 15 dias que eu vou estar em casa, tomar café, almoço e janta com a minha família. É minha meta. Então, eu não abro mão disso e estou cumprindo isso. Está sendo muito legal para
para todos nós E aqui. o importante também, né, Edilson, é para o nosso cérebro ele poder processar e a gente driblar os sabotadores que aparecem, é a gente fazer listinha mesmo e quicar. Então, o plano de ação efetivo para a gente fazer nesse momento é construir pequenos objetivos, feito o Edilson falou nessas 4 áreas, e a gente fazer 3 perguntinhas básicas. O quê? O que é que eu quero atingir? Jantar com minha família, almoçar com minha família. Como eu vou fazer isso? Sentando na mesa, né? E priorizando esse momento com eles. E até quando eu quero fazer? Até quando a crise passar? Até a próxima semana? Porque se a gente começa nesse momento que a gente está incerto, colocar prazos muito longos, a probabilidade da gente se frustrar é muito grande. Né? Então é importante agora a gente comemorar as pequenas conquistas. Se antes isso já era muito importante, agora passa a ser mais importante nesse momento de reclusão. Algumas pessoas aqui perguntaram, que eu consegui ler, sobre como a gente fazer para... A Amanda perguntou, eu acho, como fazer para adquirir uma rotina. Né? Então, tem estudos aí que mostram que para o nosso organismo se readaptar, gira de 14 a 21 dias, né? A minha linha mais conservadora é 21 dias, onde a gente começa a adquirir um novo hábito, né? Então, esse processo inicial, e assim, a gente sempre está comentando aqui na BWA Recife, né, e trocando ideias com os RHs das outras unidades, é que esse momento é incerto mesmo, é normal a gente sentir ansiedade, né? Outra pessoa perguntou sobre ansiedade, então ansiedade nesse momento é normal, né? Uma ansiedade em torno de 10 dias, dentro da normalidade do que estamos vivendo, ela se faz necessária nesse momento. O que a gente não pode fazer é se estender muito com essa ansiedade, né? Então, voltando, Amanda, para criar rotina, que ela botou um legalzinho ali, para criar rotina, a gente precisa criar hábitos, né? Então, se antes, para trabalhar, eu acordava às 6 horas da manhã, eu preciso continuar acordando às 6 horas da manhã, né? Então, se eu fazia a minha atividade física, e eu até estava brincando até com o Edilson, que eu fazia 4 meses parada de atividade física, e nada como ficar confinada me fez querer me movimentar, né? Então, eu fui fazendo atividade física em casa, com diversos aplicativos, e isso já deu uma endorfinada, né? Porque a atividade física, ela vai liberar um hormônio que é regulador do humor, que é a endorfina, e com isso a gente vai conseguir produzir muito mais, né? Então, por isso que vocês veem muitas postagens endorfinada quando a gente faz atividade, é porque a gente gera esse gatilho para isso. Então, criou essa rotina, acordar no mesmo horário. Importante tirar o pijama, pessoal. É muito bom ficar de pijama em casa, né? Mas é importante, de fato, a gente se vestir, né? Para quem trabalha aí de camisa social, ou de calça, ou de gravata, não é necessário nesse momento, mas é importante a gente tirar a roupa de dormir mesmo, né? Até porque a roupa de dormir, ela vai liberar um outro hormôniozinho, que é a melatonina. Então, a gente vai tender... Tudo isso é um ritual que tem, e a gente vai tender a ficar mais sonolento. Então, é criar esse hábito de sair. Então, meninas, se maquiem para ficar em casa, né? É importante criar esse hábito de se maquiar, né? É importante de fazer as refeições. E a gente, né, que tem uma vida muito corrida, que é mulher, que por muitas vezes a gente tem dificuldade de voltar para casa para almoçar com os nossos filhos, é fazer isso que o Edilson fez, né? Isso vai trazer para a gente uma aconchego emocional muito grande, porque aí a gente vai também estar liberando outro hormôniozinho chamado de ocitocina, que vai fazer essa sensação de bem-estar, de prazer, de amor, né? Então, esse momento é super importante para a gente olhar para si mesmo, ver onde é que gera essa ansiedade, que o Hipólito perguntou sobre como controlar essa ansiedade, né? É primeiro entender de onde é que vem essa ansiedade, né? O que é que essa ansiedade está gerando? É o teu emprego? É a tua família? É uma pessoa que convivia muito socialmente e agora ela tem que ficar um pouco em casa, né? E como é que a gente pode tirar proveito disso? Então, tudo depende da maneira que a gente vê, né? Então, se a gente vê esse momento, como a Edilson falou, como uma grande oportunidade para a gente que trabalha, né? Criar uma oportunidade de olhar com outros olhos, olhar de novo, né? Que é uma das perspectivas da BWA, que é olhar de novo para as mesmas coisas, né? Coisas que a gente já tinha olhado antes e tirar um diferencial, né? Disso. Então, a dica de criar rotina é exatamente essa. Vamos se comportar como se, de fato, a gente fosse sair para o trabalho, né? Importante a gente fazer reuniões, sim, mas nada de ficar o tempo todo, né, com a câmera ligada do celular. Isso vai gerar mais ansiedade. Poxa, será que fulaninho me viu? Será que não me viu? Mas é importante, nesse momento, a gente colocar limites na gente mesmo, né? Então, para a gente não se perder, né, em diferentes situações que vão aparecer no decorrer do dia. Então, eu estimo que daqui a 14 dias, mais ou menos, o nosso organismo já vai ter se acostumado com essa nova fase, e aí a gente vai estar mais tranquilo, né? E pensando na perspectiva de futuro, o que fazer, né? Então, não esqueça das suas perguntinhas,
da listinha diária, né? Muito importante. O que é que você tem para fazer hoje? O que você conseguiu? E vibrar com isso. Fazer um tiquezinho lá no final do dia. Isso é um grande gatilho, né, Dilson? Para a gente conseguir entender que estamos sendo produtivos. Exatamente, eu chamo isso de micrometas, né? Quando você coloca. Eu sempre digo, tem até um vídeo do Jerônimo Telmo, e vocês podem acessar o Jerônimo Telmo para poder pegar dicas de como montar um plano de ação. Ele fala o seguinte: quando você falar para você mesmo que você, eu vou ser um escritor de um best-seller, você fala assim, caramba, isso é impossível. Ou seja, você já naquele momento vê o tamanho da dificuldade. Mas se você fala assim, olha só, não, essa semana eu preciso escolher o título do meu livro e escolher um hotel onde eu vou ficar para escrever o esqueleto, o esboço do meu livro. Não foi mais fácil? Então essa é isso que eu falei agora, é uma micrometa da meta global, que é fazer o best-seller. Então, quando você faz essas subtarefas, microtarefas, e você tica, você está liberando esses hormônios que vão ativar ainda mais motivação para você poder cumprir novas rotinas, né? E aí perguntaram aqui, como motivar o time diante das incertezas? Eu vou colocar o seguinte, a TT. TT, só para poder te ajudar a responder essa pergunta. O que está acontecendo é o medo, é como a Valéria falou. O medo na cabeça das pessoas é uma imagem projetada de um futuro incerto. Então, na verdade, você tem que tentar tirar o teu time do futuro incerto e trazer ele para o hoje. Entende? Então, quando você trouxer o teu time para o hoje e promover isso tudo que a gente está falando, cara, por exemplo, você pode fazer uma reunião toda manhã com o teu time perguntando, pessoal, quais são os seus objetivos nos 4 principais pilares da sua vida, que é o espiritual, o pessoal, o profissional e o familiar. Você pode perguntar isso para eles e propor essa brincadeira, essa gincana com eles, para que vocês os motivem a ter metas, micrometas, que liberem esses hormônios, né? Então pode ser uma dica, né? Que eu só queria colocar para vocês com relação a isso que a Valéria colocou, né? Olha só o que o medo te gera. Olha só, pensa comigo. Na época do Homem das Cavernas, o Homem das Cavernas, isso e o nosso medo, essa nossa incerteza que a gente tem hoje, vem muito de lá, tá? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, por exemplo. Quando vocês... Tem gente que é acostumada, né, a falar em público, a palestrar, mas quando vocês vão ter que apresentar uma palestra, vão ter que subir no palco, etc. Vocês não ficam todos tremendo assim, não fica com a mão toda gelada, começa a suar, não é? Suar frio, não é isso? Então, é exatamente o medo, essa falta dessa autoconfiança. E por que acontece isso? Olha só, na época do homem medieval, né, do homem das cavernas, o que teve de seleção natural e desenvolvimento nosso, né, do nosso corpo hoje? Os homens das cavernas, eles precisavam o tempo inteiro fugir de problemas, eles precisavam fugir de algum tipo de obstáculo, né? Então, por exemplo, imagina o homem das cavernas e do nada aparece um tigre na frente dele, né? Ele tinha que ser estimulado, o cérebro dele ser estimulado a ele fugir, porque ele ia lutar com o tigre, ele ia morrer, né? Então, o cérebro dele criou uma série de conexões para explicar isso para ele em alguns comandos. E qual foi o principal comando que o cérebro criou? Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro recebe mais ou menos 20% da circulação sanguínea do nosso corpo. E aí, qual foi o gatilho do nosso cérebro para poder comunicar com o homem das cavernas que ele tinha que correr, ele não podia ficar ali? Ele zerava a caixa de sangue do cérebro, praticamente, aplicava esse sangue todo nas pernas e nos braços. Corre. Aplicava esse sangue todo nas pernas e nos braços, por quê? Cara, não pensa em nada, corre, entendeu? Corre. Então, isso continua conosco até hoje, entende? Então, assim, quando, por exemplo, você sente um excesso de medo e você sente um excesso de ansiedade e isso tudo começa a te consumir, o teu sangue, o teu cérebro não recebe oxigenação em sangue. E aí ele começa a não ter clareza do que tem para fazer, entende? E aí isso acaba afetando, se tornando um ciclo péssimo de afetação e todo o resto vai dando errado, sabe? Então, assim, você precisa muito saber interpretar o medo, lidar com o medo. Quer ver uma forma? Vou tentar explicar para vocês uma forma agora de como você pode lidar com o medo. Olha só, pensa bem. Muita gente no trânsito briga, não briga? Muita gente no trânsito briga. E aí o cara te deu uma fechada, o que você faz? Você fala,
Você xinga o cara, né? Quando você xinga o cara, o que pode acontecer de bom para você? Nada, né? Não pode acontecer nada, só pode acontecer coisa ruim. Que é o cara sair do carro, brigar com você. E quantas mortes de trânsito aconteceram através desse tipo de problema, né? Então eu quero dizer para você, cara, você tem que olhar o medo e interpretar ele. Cara, por que eu tô com medo dos próximos 15 dias? Por quê? Ah, porque eu posso perder o meu emprego, beleza. Ah, porque eu posso ter dificuldade de manter meu filho na escola, etc. Tá, mas o que eu posso fazer para isso não acontecer? Acontecer. Pegar evidências, né? A gente começar a trabalhar com evidências. Escreve o medo, pega uma folha de ofício, escreve numa coluna. Medo, que evidências eu tenho que esse medo vai se concluir? À medida que a gente tem mais certeza do que tá para acontecer, o que a gente mais autoconhece, ou a gente mais enxerga, por isso até um cuidado, alguém perguntou aqui, sobre a quantidade de informação que a gente tá, né? Todo dia a gente dorme com uma coisa, acorda com outra notícia. É a gente, inclusive, se policiar no que a gente tá vendo, né? Isso vai gerar ansiedade também. Então, pega uma folhinha, coloca lá o medo, que medo é um sentimento, né? Ele gera uma reação fisiológica no nosso corpo que vai acabar atrapalhando, né? Desregulando, né? O nosso organismo como um todo, inclusive, minha gente, deixando a gente mais suscetível a adoecer, né? Porque ele vai baixar a imunidade e aí com isso a gente está mais suscetível a adoecer. Então vamos lá. Pega uma folhinha de papel, escreve lá medo, a ansiedade que está gerando, bota na outra coluna que principais evidências que isso tem que acontecer, feito o Edilson falou. Ah, eu tenho medo de perder meu emprego, certo? Qual evidência eu tenho que eu vou perder meu emprego? Ah, Valéria, a economia tá ruim. Ah, Valéria, isso tá assim. Ah, meu chefe disse isso, beleza. Que oportunidade eu tenho mediante a isso? Né? Então, até, Dilson, ontem a gente batendo um papo, a gente até comentou. Tanta gente que vende bolo, por exemplo, faz bolo, cozinha super bem, tem um outro dom. E agora pode estar usando esse tempo, que tem muitos empregadores, né, que já deram redução de jornada, e aí usar esse tempo para a gente colocar bolo para vender no iFood, no Rap, nesses aplicativos. Então, na verdade, isso é uma oportunidade, né? E um outro assunto, é disso que eu queria que tu comentasse com a gente, que eu acho que dá uma energizada boa, é falar dos cases de sucesso que a gente tem, né? Então, grandes empresas nasceram da crise. Isso não é um discurso da gente, né? É um discurso real, é algo que é palpável. A gente vê, a gente consome essas grandes empresas, então, porque se reinventaram, porque não viram solução naquele momento, mas depois voltaram para o eixo e tiveram coragem, né? E não tiveram preguiça, que é o que você falou lá no início. Então, é arregaçar as mangas, na verdade, e ir para ação, né? A gente não pode se entregar nesse momento. Então, conta pra gente, Edilson, o case lá, que a gente até conversou sobre isso, né? De como a gente pode tirar proveito disso. Então, vou contar um case que eu vivi ontem, depois eu vou contar um case que todo mundo conhece, né? Então, veja, eu faço atividade física numa academia aqui perto de casa, né? E eu fiquei pensando assim, caramba, né? Porque até nós, nesse momento, temos que ajustar as nossas próprias contas. Todo mundo tem que fazer isso. Até se você não fez esse exercício ainda, faça, porque, porventura, isso pode diminuir o teu excesso de medo, tá? E aí, nesse momento, eu vi a academia, eu falei, caramba, a academia não tem como, ela vai fechar, então eu vou suspender o pagamento. E aí, domingo à noite, abre um grupo no WhatsApp lá e chega uma mensagem assim, ó, escolha o seu horário e tal, não sei o quê, as aulas vão ser assim, assim, assim. Eu falei, caramba, como assim, aulas e tal? Cara, olha só, os caras pegaram o problema, a academia pegou o problema, que pegou um aplicativo de transmissão online chamado Zoom, tá? Pegou o professor, botou o professor na casa dele, com o aplicativo, e botou os alunos para acessar o aplicativo. E hoje eu tenho feito aulas matinais assistindo o meu professor me dar um comando pessoal para mim. Ele fala assim, ô Júnior, você tá aí, Edilson, Júnior? É que a Ui me chama de Júnior, outro de Edilson. Mas você tá aí? Tô aqui. Tá, você vai fazer agora polichinelo. Aí eu falo, você vai fazer agora tal, você vai fazer agora... E ele vai me dando a minha aula ali ao vivo, entende? Então, assim, vi valor nisso, não cancelei a minha matrícula. Mas, o que eu quero dizer para vocês com isso, pessoal, é o seguinte. Imagina, a academia não poderia ficar quieta? Todo mundo nessa crise, pessoal, tem duas opções. Todo mundo nessa crise tem duas opções. A tua primeira opção é ficar parado. Você pode. Ninguém vai reclamar muito de tu ficar parado. Mas você pode colher maus frutos disso. E a segunda opção é você pensar
em formas de você continuar a manutenção da tua atividade, seja laboral, seja profissional, de uma outra forma. E isso o Dr. Fit fez muito bem. E aí, entrando agora num caso de sucesso, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar na história da Nike, né? O Phil, que inclusive era contador, Phil queria ser atleta. Phil se frustrou na sua adolescência, na juventude, porque ele não conseguiu ser um atleta. Ele não era bom em nada. E olha que ele treinou, cara. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, cara, não importa você ser ruim, o que importa é você treinar e melhorar. Mas Phil ainda assim treinou e não deu certo. Mas ele não desistiu. Phil não desistiu. Ele falou, cara, eu amo esporte, eu quero estar dentro do esporte. E aí, o que o Phil fez? O Phil falou, caramba, eu vou procurar artigos esportivos para eu poder desenvolver esses artigos para que eu possa, de uma certa forma, conseguir estar inserido no esporte. Ou seja, ele tinha um propósito, ele tinha uma paixão por aquilo. E aí, Phil começou a procurar fabricantes, etc., e começou a ser revendedor. Eu não lembro agora qual era a marca, mas o CEO da Nike, ele foi revendedor e distribuidor de tênis de fábricas norte-americanas. Porque logo após a Segunda Guerra Mundial, isso não tinha empresas, não tinha varejo, né? E ele começou a ser distribuidor. E aquele negócio foi dando certo. Chegou ao ponto que ele falou assim, cara, deu tão certo que esse negócio aqui, cara, eu vou procurar a fábrica. E aí ele começou a procurar a fábrica nos Estados Unidos, não viu nenhuma oportunidade. O que ele fez? Ele foi procurar no mundo onde ele poderia se instalar. E aí, pessoal, foi onde o Japão cresceu tanto. Não sei se vocês sabem, mas depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão cresceu gigantescamente porque o Japão era o parque fabril do mundo. E aí, até na minha época, quando eu estudei, falava assim, caramba, o Japão vai ser a maior economia, vai ultrapassar os Estados Unidos. Por quê? Aconteceu com o Japão naquela época, está acontecendo com a China hoje. O Japão já foi o parque fabril do mundo. E aí, cara, o Phil não tinha grana. Ele começou a se capitalizar, e foi trazendo os tênis do Japão e etc. E qual foi o ponto de inflexão da Nike, para resumir o assunto para vocês? O Phil se capitalizou tanto, acreditava tanto no negócio dele, que chegou a um ponto que os bancos, ele só rolava dívida. Ele rolava dívida. E chegou um ponto que os bancos não queriam mais rolar a dívida dele. Por quê? Porque eles começaram a enxergar que poderiam ter insolvência da Nike, né? Que naquela época nem se chamava Nike. E aí, cara, ele não teve mais crédito. E crédito nos Estados Unidos é coisa muito séria. Ele foi, inclusive, denunciado como se estivesse dando um golpe no sistema financeiro. E, cara, por incrível que pareça, ele foi preso por alguns dias. Foi preso por alguns dias, tá? Então, mais ou menos em 1980, Phil estava preso. Phil poderia fazer o quê? Phil poderia ficar preso o resto da vida. Phil poderia ser solto e acabar com isso tudo, procurar outra profissão. Ou Phil poderia continuar acreditando. E o que Phil fez? Phil continuou acreditando. Por isso que eu digo para você, meu amigo, as pessoas de sucesso são as pessoas que acreditam. Não são as pessoas que sonham, são as que acreditam e executam. São as que vão para ação. Essas têm sucesso. Agora, muitas das vezes, o fracasso da pessoa é aquele sucesso que ela deixou no meio do caminho da vida dela. Sabia? O fracasso que a pessoa vai contar o resto da vida dela para a história dela vai ser aquela pessoa chata no final da vida, sabe? Aquela pessoa que só conta coisa ruim. Foi um sucesso que ela largou. No meio da trajetória dela. Muitas das vezes é isso, sabia? Ela larga um sucesso ali, um sucesso que estava iminente para acontecer, ela não acredita naquilo e ela, é o fracasso que ela vai contar como derrota no correr da vida. E aí, o que aconteceu com o Phil? O Phil, quando saiu, ele falou, cara, eu tenho que retomar as atividades, etc. Conseguiu o capital de terceiros, pessoas físicas, que investiram no negócio. Essas pessoas deram mais ideias para ele e ele finalmente abriu o capital da Nike. E quando ele abriu o capital da Nike, a Nike se transformou no monstro que é hoje, uma das maiores empresas de artigos esportivos do mundo. E vocês sabem muito bem, né? Não preciso nem falar, né? E essa história do Phil, cara, pode ser a história do Steve Jobs, que foi expulso da empresa. Pode ser a história da J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter, e o livro do Harry Potter foi negado
por 300 mil editoras, todo mundo riu dela e todo mundo falou que aquilo era uma coisa de maluco. E ela hoje tem os maiores best-sellers do mundo, é a escritora mais bem paga do mundo e tá aí. Ela não desistiu, entende? E eu posso falar diversas outras coisas, tá, para vocês, mas essas são algumas histórias que vocês podem colher como motivação para vocês, tá? E histórias até no Brasil também, como a da própria Magazine Luiza e por aí vai. Procurem saber, cara, e foquem, pessoal. Todas essas histórias de sucesso, todas elas foram histórias que as pessoas não desistiram, continuaram motivadas, esqueceram o medo e foram para ação, foram para fazer a diferença, foram procurar como elas poderiam ajudar a transformar o momento de vida delas atual e da sociedade. Só voltando a uma pergunta aqui também, que tem tudo a ver, né, com o que a Edilson falou, que é como a gente pode motivar a equipe à distância, né? Como é que a gente pode manter motivados sem estar lá no dia a dia, né? Então, o que é que a gente pode criar? Uma rotina mesmo de reuniões, né, minha gente? Vamos fazer reunião com o nosso time, vamos agora se preocupar também com as condições emocionais do nosso time, né? Os conselhos de psicologia estima que momentos de crise há a maior suscetibilidade em casos de depressão, transtorno pós-traumático depois da crise. Então, a gente só acabou de entrar nela, né? Então, a gente como gestor, a gente como líder, a gente como empresário, a gente como colaborador, a gente como funcionário, a gente precisa entender, na verdade, e ajudar os nossos colegas. Então, se a gente tem percebido alguns comportamentos diferentes, pessoas que eram muito ativas e agora a gente nota que está com baixa energia. Então, vamos colocar disponível para ela, vamos ouvir, né? Vamos ouvir o que é que ela tem a dizer, vamos trazer sugestões, né, de como ela pode sair disso. Então, assim, uma das coisas que nos limita muito, minha gente, é a criação da rotina, certo? Então, a rotina, ela vai deixando, a falta da rotina, ela vai fazendo com que a gente se prostre no sofá, né? E a gente não pode se prostrar no sofá, né? Então, para quem está trabalhando home office, que foi outra pergunta só que eu tinha anotado aqui para a gente voltar. Gente, é importante a gente dar pausas, né? Então, não é porque a gente está em casa que a gente vai ficar sentado o tempo todo na frente lá, sem levantar, sem beber água, sem ir ao banheiro. Então, estudos também mostram, principalmente num momento como esse, que a cada 52 minutos de trabalho, a gente precisa fazer uma pausinha de 15 minutos. Então, se a gente está ruim, vamos colocar isso no cronômetro no nosso celular, usar a tecnologia a nosso favor, para a gente se movimentar dentro da nossa casa mesmo, né? E uma outra coisa que a pessoa perguntou, como eu vou pôr limite na minha família, né? Tá todo mundo, imagina uma casa com 8 pessoas, onde as 8 pessoas estão home office, deve dar bagunça, né? Então, faz parte, né? Então, eu também tenho filho e ontem ele estava me dizendo, mãe, quando é que a gente vai sair disso? Eu disse, meu Deus, nem começou, né? Então, as crianças também estão atoladas em relação a isso. Edilson está aí trancado no quarto, né? Então, é isso que acontece. Oi, filho, meu filho falando ali, oi, mãe. Então, é mais ou menos isso que a gente precisa fazer. Então, não desista, minha gente. Vamos fazer o plano, né? O que, como e quando, colocar pequenas metas, fazer listinha. A gente só não pode se entregar, né? Então, nesse momento, a gente precisa muito mais colaborar e usar a nossa empatia, né? Então, vai ter gente que vai sair dessa crise, como a Edilson falou, muito mais forte e vai ter gente que vai precisar ressignificar tudo, porque tinha uma vida que talvez já não tivesse tão legal, já não tivesse tão feliz consigo mesmo, aí imagina agora, né? Então, vem frustrações muito grandes. Então, tem vários serviços aí de psicologia online, né? Que foi liberado agora para a gente entender. E tem uns coaches que ajudam muito a gente nessa parte de estímulo-resposta, né? Nós somos movidos a condicionamentos, então é importante usar os gatilhos, né? Das dicas de Edilson, para a gente condicionar o nosso cérebro para o que é bom. Então, entende que quando a gente nasce de fato 0 a 0, né? Só lá com os 50% da nossa genética e a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Então, é muito importante que a gente escolha o que a gente vai assistir, escolha com quem a gente vai conversar e a gente, de fato, comece a pensar diferente nessa crise, ver a oportunidade sim, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional. Grandes empresas vão se reinventar nesse momento, né? Então, é importante a gente estar junto, né? Para a gente conseguir sair mais forte de tudo isso. Então, lembrando que dos piores momentos da nossa vida, até hoje, a gente já passou, né? Então, teve aquele momento de dor que a gente achou que nunca ia sair. Ah, acabei um casamento, acabei um namoro, perdi meu pai, perdi minha mãe. A gente achou que aquele momento era o pior momento da nossa vida.
e hoje estamos aqui para contar a história, né? Então, esse é só mais um capítulo da nossa vida que está ruim nesse momento, mas cabe a gente a pensar a como sair dele. E isso depende de mim, depende de você. Então, anote nossas dicas, pratiquem. Edilson, dê mais algumas dicas aí pra gente de gatilho, inclusive para mim, né? De gatilhos que a gente pode usar no nosso dia a dia, pra gente, de fato, parar de ficar noiado, né? Porque chega um momento que eu vou para casa assistindo CBN, chego em casa, ligo CNN, CBN e fico acumulada aqui. Daqui a pouco olha a live de alguém e sai uma regulamentação nova no Ministério Público e a gente acaba ficar sem saber muitas coisas. Então, dá uma diquinha pra gente. Como é que a gente pode lidar com isso? Daquele jeito bem rápido de ser, né? Porque o coach, ele traz essa ferramenta pra gente de resposta rápida e é o que a gente precisa nesse momento para enfrentar essa situação. Então, já de antemão, de manhã, cara, tenta se alimentar bem, de forma saudável, E faz um exercício, cara, que vai ter liberação de hormônio, que seja 20 minutos, meia hora. Dá uma suadinha e toma um banho. Isso é uma dica muito boa para você começar o dia motivado, tá? Segunda dica, pessoal. Cara, perdoe as pessoas. Seja mais grato. Pense em tudo que você já passou e pessoas que te ajudaram. Seja grato. E faça o seguinte, pessoal. Olha só. Fotos de imagens positivas que você tenha, coloque no seu cantinho da produtividade para você lembrar a foto do teu filho, a foto de uma viagem que você fez. Isso pode trazer gatilhos de motivação para você ir para a ação, para você falar, caramba, o meu filho está aqui, ele precisa de mim, entendeu? Caramba, eu quero fazer essa viagem de novo com a minha família, sabe? Então, essas fotos podem fazer com que vocês também tenham gatilhos. Ou então, pessoal, alguma meta que você tenha traçado no início do ano, que esteja escrito em algum lugar, escreve grande e cola na parede onde você está, para você olhar para ela todo dia. É um gatilho muito importante também, tá? Para você. Olhou para aquilo, porque vai ter hora que você vai dar uma caída de bola. Mas você olha para aquilo e fala, caraca, meu, não tem não. Vambora, vou agitar. Grite se você achar que é bom para você. Faça pose de poder. Tem várias formas de você se motivar, superar e passar por isso, tá bom? Então não sofra, perdoe, seja grato. Essas são as dicas que eu tenho para dar para vocês, para que vocês possam cada vez mais estar evoluindo. Não tenham dúvidas, pessoal, que nós da BWA, da CF, da MG, da Conta, nós estamos aqui extremamente preocupados e com olhos em todos vocês aí que são o nosso time. Vocês construíram isso tudo até aqui e com certeza a gente vai estar acompanhando cada um de vocês nessa jornada. Isso. Gente, as perguntas que foram ditas que a gente não conseguiu responder, essa live vai ficar disponível durante 24 horas. Vocês podem mandar para a gente via direct, que a gente vai responder com o maior carinho, né? Aqui realmente a gente não consegue acompanhar muitas perguntas, mas espero que essas dicas tenham sido muito importantes para vocês, né? Eu uso elas no meu dia a dia e tem funcionado, tem dado resultado. A gente só não pode achar que é mesmice, certo? Então vamos se levantar, levanta do sofá, acorda, né? Vamos junto fazer uma nova empresa depois dessa crise, fazer uma nova mulher, um novo homem, né? Ser pessoas melhores. Eu acho que o tanto que essa crise vem nos ensinar é entender que sozinho realmente fica mais complicado. É bom quando a gente tá junto, né? Quando a gente começa a ver sentido nas pessoas. E aí, por isso que isso vai deixando a gente triste, porque a gente tá muito só. Mas aí é bom no final do dia também fazer live com a família, tirar foto, publicar. Isso também é um grande gatilho de momentos de felicidade. E não noiar, né? A dica é essa. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre o assunto, só é procurar Edilson ou Valéria nas nossas redes sociais aí. Eu não sou muito antenada não, mas Edilson, ele faz esse papel muito bem, por mim e por ele, né? Queria agradecer a todos que participaram com a gente, né? Somos a BWA, estamos aqui preocupados com os nossos colaboradores, levando solução para os nossos clientes. Então, a gente vai continuar dando dicas, outras lives virão para que a gente possa trabalhar em prol da sociedade num momento como esse, certo? Então, obrigada a todos que participaram. Edilson, dá um alô para a galera. Galera, tchau, obrigado gente. por tudo. Vamos compartilhar, vamos ser positivos, vamos ter empatia. Atenda o seu colega, ligue para ele, procure saber como ele está. Trace uma lista de pessoas que você acha que estejam precisando e vamos nos ajudar agora, que isso vai passar muito rápido. Isso vai passar, cara, mais rápido do que você imagina, meu amigo. Você não tem a dúvida disso. Já até tá passando, entendeu? Vamos pra cima! Ó, então... senta no foguete, que quando ele ligar, tu já tá agarrado nele, meu irmão. Senta nele logo. Porque senão, cara, tu não pega ele mais não. Senta no foguete. Energiza, né? Energiza! Vambora, galera! É isso aí!
Tchau, gente. Valeu, Obrigada. beijo. Boa tarde. Bom dia para vocês.